Bom dia para todos vocês, eu sou Marcos Alves e estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal do YouTube, Botanicamente Falando. Então é o maior prazer que a gente recebe vocês para mais um vídeo de hoje sobre um tema super interessante sobre plantas. O tema de hoje é sobre essas plantas lindas e maravilhosas que vocês estão vendo aqui. Eu peguei aqui no parque do lado de casa, Parque Dona Lindu. É uma planta muito utilizada no paisagismo. Ela é muito utilizada no paisagismo porque elas são muito bonitas. As flores, entre aspas, são muito bonitas e muito coloridas. E é uma planta que ela tem um fácil e rápido crescimento e uma boa adaptação às nossas condições das nossas cidades, especialmente litorâneas, porque é uma planta nativa do Brasil. Essa planta, que é conhecida por diversos nomes, entre eles Bougainvillea, que inclusive é o nome do gênero, ou também Três Marias, Primavera e vários outros nomes, essa planta ela foi, esse nome Bougainvillea, que é o nome do gênero dessa planta, foi dado em homenagem a um navegador francês, porque essa planta foi, na verdade, coletada e descrita por um casal de um livro que eu falei recentemente, Jeanne Barrett, que foi uma botânica que tinha que se vestir de homem no século XVIII para exercer a sua paixão sobre botânica. Então, essa espécie foi descoberta por ela e pelo marido, e o nome do gênero foi em homenagem ao capitão do navio em que eles faziam a circunnavegação no globo, estudando plantas, animais, etc., de história natural. Então, essa é a historinha por trás do nome Bougainvillea. O gênero Bougainvillea pertence à família Nyctaginaceae, que está dentro de uma ordem chamada Caryophyllalis, junto com várias outras famílias, como, por exemplo, a família Cactaceae. E essa ordem Caryophyllalis está dentro das Eudicotyledôneas, por sua vez, nas angiospermas. O que é interessante nessa planta Bougainvillea, além dela ter um rápido crescimento, ser facilmente plantada, inclusive por estaquia, você pega um pedaço, um ramo, põe em terra e ele nasce muito facilmente. A beleza dessa estrutura que a gente chama de flores é muito grande porque tem de diferentes cores, branco esverdeado, rosa, lilás. Aqui a gente tem alguns exemplos meio alaranjados, lilás, rosa, então, e vermelho. Aqui também tem um outro vermelho. Então tem uma diversidade de cores muito grande nessa espécie Bougainvillea speciosa. Outra coisa que é interessante é que ela tem um aspecto ela tem um crescimento que a gente chama de um arbusto escandente. Não chega a ser propriamente uma trepadeira, mas os ramos com o peso eles vão se apoiando. Então ela é muito interessante, é muito utilizada, por exemplo, para formar carramanchões, ou esses corredores cobertos de plantas. Então isso é muito bonito e paisagisticamente muito atraente. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, e talvez esse seja o aspecto mais curioso desse grupo, não é a característica da família, de todas as espécies da família Nyctaginaceae, mas nesse grupo das Bougainvilleas é extremamente interessante, porque o que a gente chama de flor, na verdade, não é flor. A gente já tratou de alguns grupos de plantas em que tem características que a gente usa um termo, mas que morfologicamente é um termo errado. Para quem já assistiu o vídeo sobre o girassol, a gente falou muito sobre isso, que o girassol ele é conhecido como uma flor, mas na verdade o girassol, a margarida, que são da família Asteraceae, aquela estrutura que a gente chama de flor, na verdade é uma inflorescência do tipo capítulo. São várias flores que estão ali no girassol. E aqui na Bougainvillea, ou Primavera, ou também Três Marias, que são os nomes que são dados para essa planta, o que a gente chama de flor, na verdade, é uma inflorescência, é um conjunto de flores. Inflorescência, na verdade, é o termo que a gente usa para designar um conjunto de flores. Então, eu vou pegar, então, o que a gente chama aqui de uma flor da Primavera ou Bougainvillea. Então, aqui está a flor. Essas três peças coloridas, só que essa estrutura, na verdade, não é a flor, e sim um conjunto de flores. Se você olhar aqui dentro, em cada uma dessas três folhinhas coloridas, você vai encontrar a verdadeira flor da Bougainvillea. Cada peça colorida, que é o que mais chama atenção na planta, na verdade é uma bráctea.
Se a gente destacar aqui, a gente vai ver que tem uma bráctea, que é essa estrutura colorida, e uma flor que está associada, que fica com uma boquinha esbranquiçada. Com uma boquinha esbranquiçada, é essa boquinha que é a flor, que é bem pequena e pouco chamativa. Então, o que a gente acha que chama atenção, que é atraente na buganvília, a gente acha que é uma flor, na verdade é um conjunto de flores. E o que chama atenção são as brácteas coloridas. Então, vou pegar um outro exemplo para a gente poder ver. Deixa eu ver aqui uma que esteja bem aberta para a gente ver. Essa não está muito aberta, mas dá para a gente ver que tem as flores aqui. Então, essa é vermelha. Então, eu peguei uma vermelha. Reparem que essas folhas vermelhas, elas são sempre em número de 3. Não tem nada a ver em ser monocotiledôneas. Isso não é pétala e não é sépala. Então, cada uma dessas estruturas que a gente chama de uma bráctea ou bractéola da flor, ela está associada a uma flor. Reparem que a flor está presa em uma dessas folhas coloridas. Então, tudo nessa planta aqui, o que parece não é exatamente o que está parecendo. Então, cada uma dessas estruturas aqui é que, na verdade, será esse tubo alongado, que é a flor, e, portanto, ela é muito menos atraente do que o conjunto que é formado por essas estruturas, essas brácteas coloridas. Então, isso é só para chamar a atenção que as plantas têm estratégias diversas. Entre elas, essa que a gente está vendo agora, que é uma forma de chamar a atenção dos polinizadores que virão polinizar essas flores. A gente, homem, a gente usa as plantas para o nosso benefício e, no caso das buganvílias, a gente usa muito para ornamentação e paisagismo. E essa estrutura é justamente o que a gente usa e busca, é não apenas o arranjo, a forma como a planta cresce, mas também as cores diferentes que tem nessas estruturas que a gente chama de flor, mas aqui aprendeu que não se trata de flor, mas sim um conjunto de flores. Então, a família Nyctaginaceae, gênero Bougainville, também conhecida como Bougainville pelo próprio nome do gênero, mas também Três Marias, porque são 3 flores em cada uma delas, ou primavera. Uma outra dica que a gente dá com relação às buganvílias é que você pode pegar esses ramos muito exuberantes, coloridos, e você pode deixar secar e vai fazer um arranjo floral seco, muito interessante e bonito. De preferência secando de cabeça para baixo. Então, que o peso, a gravidade vai fazer com que ela seque e fique rígida numa posição mais bonita. E depois você vai poder utilizar como um arranjo floral de flores desidratadas. Então, fica aí a dica de uma família nativa da flora brasileira, descoberta por uma botânica francesa que não podia dizer que era mulher, porque era proibido para as mulheres viajar nos navios e ser cientista no século XVIII. E aqui a gente pode usar como ornamental seca em casa ou também plantada no jardim. Um forte abraço e hoje o vídeo do Botanicamente Falando foi sobre a família Nyctaginaceae. Abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.